Olá, meu nome é Camila, eu tenho 40 anos de idade, sou casada, mãe de 2 filhos e fui diagnosticada com câncer de mama aos 35 anos. Meu nome é Camila, eu tenho 2 filhas, sou casada, sou arquiteta e designer de interiores e fui acometida pelo câncer de mama durante a pandemia aos 45 anos. Olá, eu sou a Luciana, tenho 42 anos, sou casada, tenho uma filha de 12 anos e em 2019, com 39 anos, eu fui diagnosticada com um câncer de mama. Oi, meu nome é Adriana Neri, eu tenho 52 anos, sou mãe de 2 filhas e fui diagnosticada em 2017 fazendo os exames de rotina. O índice de pacientes em tratamento com câncer em Porto Ferreira é muito alto. E nós temos o Hospital do Amor em Barretos, que nos dá todo o suporte e o atendimento. Eu nunca tinha feito mamografia, então eu tinha 39 anos, eu fazia o acompanhamento médico no ginecologista de todo ano, mas nunca tinha feito a mamografia. E um dia, sem querer, coloquei a mão e senti um carocinho pequeno, achei estranho, aí eu fui atrás para ver, aí fiz os exames, aí na mamografia deu um nódulo suspeito e a gente foi fazer a biópsia. E daí quando eu fui no médico, ele falou para mim, não vai ser nada, porque você está sempre aqui, né? Ele falou, pode ficar tranquila. Então eu, no começo eu até fiquei tranquila, só que aí depois eu vi que não era assim. Então assim, eu nunca tinha feito o exame e descobri mesmo colocando a mão e senti um carocinho. E eu descobri através do autoexame, eu procurei a minha médica, eu fiz o exame mamografia, ela não me pediu ultrassom e ela disse que não havia nada, o laudo também não disse nada. Depois de 6 meses, eu fiz o autoexame e eu vi que esse nódulo cresceu. Da fase inicial que eu descobri, eu já estava na fase intermediária, depois de 6 meses. Aí eu fui tratada através do Hospital do Amor e lá eu tive todo o diagnóstico que era um câncer de mama receptivo ao hormônio e aí eu começo todo o meu tratamento. Eu estava tomando sol na minha casa e foi aí que eu fiz o autoexame e percebi que aquele nódulo que eu já tinha detectado há 6 meses, ele já estava em outro tamanho. E como ele ficava muito próximo ao mamilo, eu sentia um pouquinho de dor, um pouquinho de incômodo, sabe? Então ele estava me incomodando. Então eu ia abraçar alguém, aquilo ali me incomodava. Então assim, o câncer de mama, ele não causa dor muitas vezes, né? Mas tem que analisar se tem alguma secreção no mamilo, se tem um pouquinho dolorido, porque às vezes a gente está na fase menstrual e aí a gente sente um pouquinho mais dolorida. Mas é importante ficar atenta ao seu corpo, né? Eu ia anualmente na minha ginecologista, mas como eu tinha apenas 35 anos e menos, ela nunca tinha dado os exames específicos, que é a mamografia e ultrassom. A descoberta da minha doença foi que eu estava amamentando meu 2º filho e observei o meu peito diferente, o aspecto. Então eu procurei alguns médicos e depois de muitos exames foi diagnosticado câncer de mama. Sim, eu tive que encerrar a amamentação imediatamente após o diagnóstico, né? E depois foi toda a luta do tratamento. O tipo de câncer que eu tenho é um câncer hereditário, então eu já trago essa carga genética de outros familiares. As pessoas da minha família que foram acometidas com o câncer de mama, inclusive um tio, porque o câncer de mama também acomete homens. Então na nossa família também tem o relato, né? Tem a história do meu tio que também teve o câncer de mama. Histórico familiar, a família do meu pai, minha tia teve, na família da minha mãe não, mas do meu pai teve, a minha tia teve o câncer de mama também, meu tio já teve também no intestino, então a gente tem um pouquinho na família do lado do meu pai. Na minha família nunca teve nenhum caso e assim, no começo, quando a gente recebe essa notícia,
é como se faltasse o chão, porque o câncer, ele ainda tem o estigma da morte. Porque assim, o que passa pela nossa cabeça é assim, tô com câncer, vou morrer. Mas aí depois eu vi que não é bem assim, principalmente quando está no começo. E quando está no começo, as chances de cura é bem maiores. Então, até no começo, quando eu descobri, eu não queria acreditar, porque eu falei, gente, por que comigo? Sempre fiz atividade física, sempre me alimentei bem, sabe? Então, assim, eu falava assim, por quê? A gente fica perguntando, né, o porquê com a gente, né? No início que eu descobri o diagnóstico, eu perguntava muito por que comigo, né? Por que, Senhor? Mas por que eu tô passando por isso? E eu mudei minha pergunta. Eu falei, Senhor, pra que eu tô passando isso? Que eu possa ser o seu instrumento, né? Que eu possa levar o que eu passei para as outras pessoas, que eu possa ajudar com um abraço, que eu possa ajudar com uma palavra. Eu não sou diferente de ninguém, eu também me questionei muito por que eu. Porque assim, sem falsa modéstia, eu nunca fui uma pessoa ruim. Eu sempre tratei todo mundo bem, nunca dei trabalho para pai, para mãe, sempre procurei ser uma pessoa honesta, correta. E aí eu falava, poxa, não é justo. Cuidei da minha mãe por 10 anos, ela ficou acamada com problema renal. E aí eu falei, poxa, minha mãe faleceu 4 meses depois, eu descobri que eu estava com câncer. Aí eu falei, não é possível, né? E até mesmo eu me questionei o porquê que alguém lá em cima estaria me testando tanto. E eu fui até a igreja, eu sou católica, sou cristã, eu fui até a igreja brigar com Deus. Eu fui lá na sacristia discutir com ele. Eu falei, não é possível. Por que o senhor está me testando tanto? E foi uma tarde, não tinha ninguém na igreja. E foi assim, muito revelador, porque eu estava muito brava e eu estava muito triste com o que estava acontecendo. Eu estava revoltada. E aí mesmo assim, eu estava na casa dele, né? Eu falei, vou rezar para ver se acalma meu coração. E enquanto eu estava rezando, me deu uma crise de choro. E eu ouvi assim, poderia ser suas filhas. E a partir daí, eu agradeci por ser comigo. Porque eu imagino quando o meu pai, né? A minha mãe não está mais aqui, mas eu vejo o sofrimento do meu pai. Então, quando é com a gente, eu disse para mim mesmo, pode deixar que eu dou conta. Aí eu agradeci por ter sido comigo e eu falei naquele momento que não ia ser isso que ia me derrubar e que se ele me desse forças, como ele sempre me deu, eu ia vencer essa. Quando a gente está passando por essa doença, não quer dizer que os seus outros problemas não vão vir, vai vir com mais força às vezes. E no meio do tratamento eu perdi meu pai, né, com Covid. Então, além de estar numa pandemia, com medo de eu contrair o Covid, eu ainda tive a perda do meu pai. Porque quando uma pessoa é diagnosticada, independente de câncer ou qualquer outra doença, não só o paciente sofre, não só o paciente adoece, mas toda a família. Todo o seu núcleo familiar adoece. E aí eu tentei fazer com que isso fosse um pouco mais leve para quem estava do meu lado, principalmente meu pai, meus irmãos, minhas filhas, porque a gente tinha acabado de perder minha mãe. Então eu achei que a gente merecia um pouco, que fosse um pouco mais leve. Porque assim, quando eu tive o diagnóstico, eu te confesso que ficar careca para mim foi mais difícil do que obter esse diagnóstico. Então assim, eu chorava diariamente. E aí eu fiz a cirurgia, fiz as quimioterapias, fiz a rádio também. Então ficou aquela fase que a gente fica carequinha, a gente incha, eu tive alergia na pele. Então assim, a parte mais difícil é quando a gente se olha no espelho, vê a cicatriz da mama, ver sem cabelo, e eu sempre fui muito vaidosa. A químio para a mulher é sempre traumático, né? Porque a químio debilita o nosso organismo, além de nos limitar de viver bem socialmente.
por conta da queda de cabelo, por conta de fraquezas e do organismo que fica bem debilitado. Mas tudo isso, com uma rede de apoio, com a presença de Deus, com orações, nós vamos suportando e vamos prosseguindo a vida. Quando a gente recebe, que nem eu falei, o que me deu muita força foi principalmente a minha filha, né? E ela me ajudava muito, aí eu comprava o turbante, ela coloca, mãe, vou colocar o turbante com você, mãe, eu vou fazer maquiagem em você. Então, eu lembro que quando eu cheguei de Barretos, eu não tinha sobrancelha, não tinha cílio, porque cai todo o pelo do corpo, né? E ela, mãe, eu vou te fazer uma maquiagem. Aí ela fez a sobrancelha, passou batom, ela tirou foto, ela falou, nossa, mãe, você tá tão linda. E eu falava, que jeito que eu tô linda, sabe? E estar careca foi muito difícil, como as minhas amigas já disseram. A mulher, ela acaba tendo a vaidade testada. E eu percebi, em mim principalmente, que a vaidade e o orgulho estavam sendo testados. Porque eu precisei lidar com muita coisa que eu achava que eu tinha resolvido e eu não tinha. Então, além da gente passar pela cirurgia, ter toda a deformidade do seio, você ainda ficar careca, você perde a sua feminilidade. Então, na época eu fiz um evento, fiz fotos careca com todas as minhas amigas de lenço, coloquei piercing para ficar descolada, enfim, tentei fazer com que ficasse mais leve. Não é fácil, eu combinava os lenços com brincos, com batom, tudo para ficar mais leve. E o médico sempre me falou que 50% era medicina, os outros 50% é da própria paciente. E eu disse para ele que em nenhum momento ele ia me ver sem salto e sem batom, porque eu não ia deixar isso me vencer, porque eu era mais forte do que isso. Eu sei que nós vamos morrer, mas não vai ser disso. E essa doença, ela não acomete só a parte mental, ela acomete muitas pessoas a parte financeira. Então eu vi isso muito lá em Barretos, sabe? Então, quando a gente está murmurando, a gente vê que outras pessoas estão sofrendo mais que você. Olha, eu acho que a família foi assim fundamental. Então, muitos médicos me perguntavam se estava tudo bem com meu marido, se eu tinha algum problema, e vários médicos me perguntavam isso, eu não entendi, até que eu perguntei, né? Eu falei, doutor, por que todo mundo pergunta se está tudo bem com o marido, como é que é? Ele falou assim, porque há um índice enorme de divórcio, de separação. Muitas vezes o homem não consegue lidar com esse tipo de problema, e acaba se afastando, né, da família. No caso do meu marido foi pior, porque a família do meu marido toda, né, o pai, o tio, a mãe, todos morreram com câncer, né? Então é bem traumático para ele. Mas ele foi o meu suporte, foi o meu companheiro, foi ele que estava ali. Lá em Barretos eu conheci duas moças que o marido, durante o tratamento, largou das meninas, da mesma idade que eu. Então, assim, eu ficava assim, nossa, e meu marido ali me apoiando. Eu queria só falar para o pessoal que estiver passando por isso ou que estiver com alguém na família que é passageiro, é um ano muito difícil. Eu costumo falar que é um ano muito difícil porque tem as químios, tem a rádio, tem o diagnóstico, tem todo o seu emocional que você tem que trabalhar, mas se você tiver uma rede de apoio, e eu tenho que agradecer, porque eu sempre tive essa rede de apoio. No começo, eu tinha só as minhas amigas de longa data, minha família e tal. Mas depois eu conheci muitas outras amigas, que a gente brinca que nós somos as amigas do peito, porque realmente foi uma situação que nos uniu e que nos une até hoje. E a gente toma essa experiência, cada uma troca a sua experiência para dar um apoio para outra, porque sozinha a gente não consegue.
mas a gente tem sempre o apoio da família, dos amigos, e com essas nossas amigas do peito, a gente tem como lema difundir o Outubro Rosa, o autoexame, porque o diagnóstico precoce, principalmente do câncer de mama, ele tem uma cura muito alta. O índice de cura é muito alto. Sim, de cansaço, porque a gente passa muito mal com o tratamento. Então você fala assim, eu não vou aguentar. E tem dia que você não quer nem levantar da cama, né? E você tá ali, a medicação é muito forte, você não consegue comer, a sua língua incha, você não consegue, você tem dor de estômago. Elas me ajudaram bastante. Então a gente tinha aquela turminha que eu fiz químio, eu tô sentindo isso, é normal. E foi onde também me ajudou bastante a passar bem o tratamento, né? Então se eu tinha alguma dúvida, vamos conversar. E que a gente não podia sair também por causa da pandemia na época, mas a gente tinha o nosso grupinho do WhatsApp, fazia chamada de vídeo, uma apoiando a outra, que foi bem interessante também, porque dá forças, né? Uma apoiando a outra. E é isso. Mas esse olhar que você fala de coitadinha, de que ela morreu, ou então eu achei que ela tivesse morrido, a sociedade te vê assim. É muito doído uma das primeiras vezes que você sai para ir num mercado ou numa farmácia, principalmente quando você está careca ou se você está de lenço, porque as pessoas te olham com dó. As pessoas têm, algumas até se distanciam achando que vai ser transmitido. Infelizmente a gente tem isso ainda e precisa trabalhar um pouco. Mas assim, quando você ia nos lugares, que nem com turbante, tudo, as pessoas ficavam te olhando e eu ficava meio assim, falei, gente, tá todo mundo olhando pra mim, porque a gente fica, né, com aquela coisa, parece que todo mundo olha com você com aquele olhar de, ai, coitada, tão nova, né? E aí você fica, ai meu Deus, né, o que eu falo, sabe? E às vezes até pessoas que não me conheciam, me paravam, via o turbante e falavam, você está fazendo tratamento? O que você está fazendo? Nossa, mas você é tão nova, é câncer. Então assim, eu já passei por várias situações difíceis, que eu cheguei em casa e eu falava assim, eu não vou sair mais. Você se sente mal, né? Então foi um processo muito assim, com muita ansiedade, né? Porque a doença ela não tem um diagnóstico fechado. Você sabe que você tem aquilo, mas no decorrer do tratamento é que você vai descobrindo o que realmente você tem, né? Então, fase assim que a gente precisa confiar em Deus, é um processo bem difícil e eu acho que todo mundo que é acometido por essa doença, eu acho que tem um propósito, sabe? De amadurecimento, de confiar mais nas coisas de Deus mesmo, né? A gente fica nessa correria do dia a dia e a gente passa a não acreditar, a gente não percebe as coisas divinas. E por todo o sofrimento que eu passei, eu agradeço por cada coisa que eu passei. A gente tenta fazer com que a pessoa veja que é possível a gente se curar dessa doença. Porque muitos exemplos que a gente tem, às vezes a pessoa não fala por mal, mas fala assim, olha, sabe a minha prima, ela teve isso daí, ela tratou, mas passou 2 meses e morreu. Então você naquele momento, você não quer ouvir isso. Então nós estamos aqui para falar, olha, você está passando por isso? Então acredita, porque você vai vencer. Nós estamos aqui para provar que é possível vencer, que se você tiver fé e você tiver determinação, você vai vencer. Porque o câncer, ele não é o fim da linha, ele é uma nova trajetória na sua vida e é você que escolhe qual caminho você quer tomar. Então, se você decidir que você quer viver e que você quer vencer, você vai conseguir. E é isso. Assim, toda vez que me perguntavam como eu estava, se estava tudo bem e tal, eu sempre respondia firme e forte. Porque é isso que a gente tem que estar. A gente tem que estar firme no nosso propósito e forte na determinação de que a cura existe. Então, assim, quando a gente deixa Deus agir, a gente não quer fazer papel de Deus, Ele vai te conduzir para o melhor lugar. A minha fé aumentou muito, né? Porque a gente se apega muito a Deus. Me sinto inteira, me sinto ótima com todo o aparato dos médicos e medicações
que a gente tem disponibilidade. Com certeza. Quando a gente lida com a finitude da vida, a gente faz cada dia ser um presente, né? Então eu aprendi que orar, confiar e descansar naquele que tudo pode, naquele que está no controle da nossa vida, eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive. Mas essa nossa nova amizade com várias outras pessoas que já passaram ou que estão passando, tem bem essa conotação de que vem porque é possível. E é isso que a gente tenta mostrar, que nós somos fortes o bastante para superar isso. Mas eu posso falar para você que aquele que está lá em cima, ele te sustenta a cada dia, te faz a gente seguir em frente. E eu estou aqui para contar a minha história, para poder ajudar as pessoas de alguma forma. É isso. A frase que eu deixo para quem estiver passando por isso é: desistir jamais. Ei, mulher, se toque, se ame, se descubra, se aceite. O câncer não é o fim, o câncer é o começo de uma nova etapa da sua vida. Se nós vencemos, você também pode vencer. Deus à frente de tudo e um dia de cada vez.